Fala galera, Yuri do LeetCode Brasil aqui. Nós vamos agora resolver a questão 347, o Top K Frequent Elements. É uma questão de nível médio e basicamente a questão nos diz que nós vamos receber uma lista de inteiros e um valor inteiro k e nós temos que retornar os k mais frequentes elementos dentro dessa lista, em qualquer ordem aqui, sem nenhum problema. Então, no exemplo aqui que ele nos passa, nós temos a lista com 1, 2 e 3, né? O 1 repetindo 3 vezes, o 2 repetindo 2 vezes e o 3 repetindo uma única vez. E ele quer os dois elementos mais frequentes nessa nossa lista. Logicamente, nós temos que retornar o valor 1 e o valor 2 aqui, beleza? Com esse resultado. No outro exemplo que ele nos dá aqui, nós temos uma lista com um único elemento, 1, e nós temos que retornar o elemento mais frequente dessa lista aqui, que no caso seria somente esse 1 aqui. No terceiro exemplo, ele nos dá uma lista um pouco maior aqui, com os elementos 1 aparecendo 4 vezes, o 2 também aparecendo 4 vezes e o 3 aparecendo 2 vezes. Logo, nós queremos os dois elementos mais frequentes, também temos que retornar 1 e 2. E também, se quisermos retornar 2 e 1 aqui também, não tem nenhum problema, beleza? Nas constraints do nosso exercício, temos que o tamanho dessa nossa lista aqui que nós vamos receber, ele vai de 1, ou seja, até o 10 elevado a 5, ou seja, não tem como nós recebermos essa lista aqui como vazia ou um valor nulo, beleza? E os valores que estão dentro dessa lista aqui, eles são valores positivos e ou negativos, certo? Então, eles vão estar vão de menos 10 elevado a 4 até 10 elevado a 4 aqui. E também ele dá um limite para o valor k. O valor k, ele é um valor que vai de 1 até um número único de elementos dentro dessa lista. Então, no caso, o k, nesse exemplo 3 aqui que ele passou, ele poderia somente ser 1, 2 ou 3. Por quê? Porque nós só temos 3 elementos que são únicos nessa lista. O 1, o 2 e o 3. Beleza? E ele garante aqui que só existe uma única resposta. Ou seja, se o k, por exemplo, nesse caso aqui, ele fosse 1, nós não poderíamos ter o 2 repetindo 4 vezes na mesma frequência que o 1 aqui, beleza? Só poderíamos ter ou 1 ou o 2 repetindo 4 vezes para podermos retornar o elemento mais frequente, beleza? Então, nesse caso, nós vamos ir lá para o micro para a gente entender uma possível solução para esse cara. Seguimos aqui. Então, eu já deixei um exemplo aqui pronto. Nós vamos simplesmente precisar resolver essa questão. Vamos resolver em 4 etapas aqui. A primeira etapa, vamos criar um dicionário para armazenar como chave o resultado aqui, né? Então, no caso, o meu valor 1, o 2 e o 3, e o valor desse meu dicionário vai ser relacionado à frequência com que ele aparece, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui é, vou pegar o valor 1, verificar se esse valor já existe aqui. Se ele não existir, o que eu vou fazer, eu adiciono ele com o valor 1, beleza? Vou para o próximo, peguei o valor 1, ele já existe aqui, opa, já existe, então o que eu faço? Eu simplesmente somo mais 1, esse valor dele aqui. Então, vou para o meu valor 2, ele existe aqui? Não, ele não existe, então eu adiciono esse valor 2 com a frequência de 1, beleza? Vou para o meu valor 1 aqui, ele já existe? Sim, então eu simplesmente somo mais 1, esse valor aqui, certo? Vou para o valor 2, ele também já existe aqui, então eu vou somar mais um valor aqui, certo? No 2, e agora eu vou para o meu último valor, o valor 3, ele ainda não existe lá, então eu vou adicionar esse valor 3 aqui com a frequência de 1. Beleza? Montei essa minha estrutura, esse meu dicionário. Agora eu vou partir para criar uma lista relacionando frequência, certo? A minha frequência e o valor que eu quero, certo? E o meu valor aqui. Então, no caso, eu vou criar uma lista que vai conter a frequência. Então, no caso aqui vai ser frequência de 3 do valor 1, certo? Eu vou ter agora a frequência de 2 do valor 2 e eu vou ter a frequência também de 1 do valor 3, beleza? Depois disso, o que eu vou fazer é, eu vou fazer uma ordenação, né? Vou ordenar esses valores baseado na frequência que eles aparecem aqui. Então, eu vou dar um sort nessa lista e eu vou criar uma lista nova vou reorganizar essa lista no caso, né? Com os valores 1 aqui, né? A frequência de 1 do valor 3, o 2 continua na mesma posição, na frequência de 2, e o 1 vai para a última posição aqui, na frequência de 3. Beleza? E ao final eu simplesmente retorno esses dois últimos elementos aqui, que são os
meus últimos K elementos que eu quero, que são mais frequentes na minha lista. Beleza? Então vamos partir para o desenvolvimento dessa solução. O que eu preciso criar primeiramente é o meu dicionário. Então eu vou criar meu dicionário aqui que vai armazenar as frequências dos elementos. Então para cada número que eu tiver dentro da minha lista de nums, o que eu vou precisar fazer é verificar se esse número eu já adicionei ele lá. Então se ele não tiver sido adicionado na minha frequência, no meu dicionário, eu vou simplesmente adicionar esse cara lá na minha frequência e vou começar ele com o valor 0. Por quê? Porque se caso eu acabei de adicionar ou ele já foi adicionado anteriormente, eu vou simplesmente somar o número das frequências mais um aqui que esse cara já recebeu, beleza? Próximo passo, eu vou criar agora uma lista onde eu vou armazenar a ordem, certo? Vou criar essa ordem aqui, esse cara onde eu vou armazenar em relação à frequência e o valor, beleza? Então eu vou para cada número que tiver agora dentro da minha frequência, certo? Então eu vou passar por cada um desses elementos aqui, que vão estar dentro da minha frequência. O que eu vou precisar fazer é, vou simplesmente adicionar agora, então vou dar um append, né, ao final dessa minha lista, vou dar um append da frequência, certo? Da frequência desse valor que eu estou verificando, junto com o valor, certo? Porque eu vou precisar desse valor no final para a resposta que eu vou precisar dar aqui. Eu preciso retornar o valor e não a posição ou a frequência que ele aparece, beleza? Feito isso, o próximo passo é, eu vou ter que dar reordenar essa minha lista em relação à frequência. Então eu simplesmente posso dar um array.sort aqui, que por baixo dos panos aqui no Python ele roda o algoritmo TeamSort, que é um algoritmo que roda com um tempo de complexidade O de n vezes o log n, beleza? E ao final disso eu vou criar a minha lista que eu vou retornar como resposta, beleza? E eu vou passar por cada um dos elementos, aqui no caso, né, pelo intervalo, né, vou passar k vezes, certo? Vou passar k vezes, que é o número de elementos que eu quero retornar, o número dos elementos mais frequentes que eu quero retornar aqui. Então eu simplesmente vou dar na minha resposta aqui, eu vou dar um append dos últimos elementos da minha lista, então que são os mais frequentes, certo? Então eu vou remover da minha lista lá, vou dar um pop, vou remover da última posição, certo? E eu vou pegar o valor 1, porque eu estou armazenando esse valor na posição 1 aqui. Beleza? E ao final eu simplesmente retorno essa minha lista aqui de resposta. Beleza? Então, passando por essa solução aqui, nós vamos ter como tempo de complexidade, vamos ter um O de n vezes o log de n, beleza? E nós vamos ter como espaço de complexidade aqui linear. Show? Por quê? Porque nós criamos esse dicionário aqui de frequência, ou seja, se por um acaso todos, considerando o n como sendo o número de elementos que vão estar dentro da nossa lista de nums aqui, essa frequência, se todos os números de elementos aqui, todos eles forem diferentes, nós vamos ter que a nossa frequência vai armazenar n elementos, beleza? Mesma coisa para a nossa lista, mesma coisa para a nossa resposta aqui, certo? Nossa resposta, no caso, ela vai armazenar k elementos aqui. E como o k ele só pode ser de 1 até o número total de elementos únicos dessa lista, então o valor máximo que o k pode chegar aqui é o número total dessa lista também. Então ele não tem tanta interferência quanto esses dois elementos aqui, essas duas estruturas de dados que nós utilizamos, beleza? Então por isso que nosso espaço aqui de complexidade ele é linear. E para o nosso tempo de complexidade aqui, nós temos que, se no pior dos casos, né, o nosso nums ali ele tem todos os elementos diferentes, então no caso nós teríamos um O de n aqui, um tempo de complexidade aqui linear. E se por um acaso, no pior dos casos também, vai ter um O de n linear, e quando nós realizamos esse sort aqui, nós estamos por baixo dos panos ali executando o algoritmo TeamSort, que executa com tempo de complexidade n log n, onde n é o número de elementos da nossa lista de nums aqui, beleza? Agora vamos tentar buscar uma nova solução para esse cara. Essa nova solução seria, de novo, tentar remover o nosso algoritmo de ordenação ali, porque ele é o que está diminuindo um pouco nosso tempo de execução, certo? Ele está demorando um pouco mais por causa dele. Então, se nós pensássemos aqui que o nosso problema é esse sort aqui que nós estamos realizando, se pensássemos em remover ele aqui, nós poderíamos utilizar uma estrutura de dados aqui muito comum que faz sentido para esse exercício,
que é a estrutura de dados chamada de heap. Mais especificamente, uma min heap. A min heap ela vai armazenar como primeiro elemento dessa lista o menor valor, né, no caso, da nossa heap. Então a heap ela é uma parecida com uma árvore, né? Ele é um exemplo de uma árvore aqui, em que o menor valor, no caso dessa min heap aqui, ele estaria aqui em cima. Então se, por exemplo, nós tivéssemos o valor 1, os últimos valores aqui, os valores depois dele, só poderiam ser maiores do que 1. Então, no caso, só poderia ter valor aqui 3, valor 4, por exemplo. Nesses 3 casos aqui. Então, nós podemos armazenar aqui e limitar essa nossa min heap aqui aos k elementos mais frequentes aqui da nossa lista, certo? Que nós queremos. Então, beleza, nesse caso nós iríamos limitar para os números k. Então, por que utilizar essa min heap? Porque quando nós utilizamos a estrutura de dados heap, nós temos ganhos em questões de remoção e quando nós inserimos algum valor aqui. Nós fazemos essas execuções de inserção e remoção em log de n, onde n é o tamanho dessa nossa lista, dessa nossa heap aqui que nós estamos tratando. Beleza? Então, nesse caso aqui, nós vamos seguir para a implementação. Basicamente, nós temos somente que alterar essa etapa aqui. Ao invés de fazer uma ordenação, nós vamos armazenar em uma min heap. Então, nós continuamos mantendo a frequência aqui sendo criada, certo? Como um dicionário. Vamos continuar passando por todos os números que estiverem dentro da nossa lista de nums e vamos verificar, né, se esse número ele não está dentro da nossa frequência, da mesma forma que fizemos antes. Se ele não estiver, nós vamos adicionar esse número aqui com o valor 0 e caso ele já esteja ou acabei de adicionar, nós vamos somar um valor 1 para esse cara. Beleza? Mesma coisa que fizemos antes, só que agora, ao invés de a gente criar uma lista para adicionar esses valores, nós vamos criar uma heap aqui e vamos, certo, implementar ela aqui como uma lista no Python. Para o Python aqui, nós temos uma biblioteca que já faz a implementação dessa heap para a gente, que chama heapq, heapq aqui, beleza? Então, o que nós vamos fazer nesse caso é simplesmente para cada um dos números, certo, que nós tivermos dentro da nossa frequência aqui, né, para cada chave de novo que nós tivermos dentro da nossa frequência, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar essa nossa, de novo, né, vamos fazer a mesma adição desses caras aqui, certo? Então, na questão de frequência e valor dentro da nossa heap aqui. Então, nós vamos simplesmente dar o nosso heapq.heappush, beleza? Vamos dar essa execução desses caras aqui, passando a nossa heap, onde a gente vai armazenar esses valores, e os valores que nós queremos. Então, no caso, é a frequência, certo? No elemento nums, certo? E esse próprio valor dele aqui. E agora, o que faz a gente ter um ganho de tempo de execução aqui é justamente essa etapa em que nós verificamos se o tamanho dessa nossa heap aqui, ela ultrapassar, ou seja, ela for maior do que o nosso k, nossos elementos ali, ou seja, quer dizer que eu estou com mais elementos do que eu quero no final. Eu simplesmente vou remover, então eu vou usar o meu heapq aqui, pronto, heap pop, vou remover esse cara aqui. Eu vou remover de quem? O meu heap. Então aqui no caso a implementação da heap no Python, a implementação padrão default dela, ela é uma min heap por padrão, e quando nós removemos aqui, nós estamos removendo o primeiro elemento. Então quando nós removemos esse primeiro elemento aqui, nós vamos estar reajustando essa heap. Então imagina que nós tivéssemos uma heap que adicionou, no caso, 3 valores agora. E nós vamos remover o primeiro valor. Quando nós removemos esse primeiro, ele vai fazer a comparação quem é o menor valor entre esses dois e vai, por exemplo, subir com esse valor aqui da esquerda, que é o menor, e vamos ter uma nova min heap aqui com somente 2 valores, beleza? Então é isso que nós estamos criando aqui. E agora, ao final, nós vamos criar também a mesma resposta aqui de uma lista, certo? E nós vamos, para cada valor, né, de k, para quantas vezes nós aparecermos ali, quantas vezes eu estiver rodando em k aqui,
o que eu vou fazer, minha answer, que ela vai, vou adicionar esse valor dele aqui dentro da minha heap. Então, vou dar um heap aqui de novo, heap pop, então eu vou remover de quem? Da minha heap aqui, e eu vou pegar de novo a posição 1, onde ele está. Eu simplesmente vou retornar essa minha resposta aqui, beleza? Então, esse aqui é o nosso tempo de complexidade aqui, porque nós fizemos isso tudo. Nosso tempo de complexidade, ele abaixou um pouco, não significativamente, mas ele abaixou aqui, se nós considerarmos que n é o valor de números, certo? A quantidade de números dentro da nossa lista numbers aqui, nós temos n, mas quando nós fazemos essa operação aqui, estamos sempre limitando o tamanho da nossa heap para k, então nós teremos uma operações em log de k, beleza? E para o nosso espaço de complexidade aqui, nós mantivemos o nosso espaço de complexidade a mesma coisa que o anterior, ou seja, sempre um espaço de complexidade linear, porque caso esse numbers aqui ele seja todos os valores, ele tenha todos os valores distintos, frequência vai armazenar todos esses valores, o nosso heap também ele vai armazenar, no caso, somente dois valores, certo? E o nosso answer aqui ele vai armazenar somente os valores necessários aqui do k, beleza? Então, se a gente rodar esse cara aqui, beleza? Deu sucesso. Se a gente submeter esse cara, nós vamos executar ele aqui com sucesso, beleza? Esse foi mais uma resolução de um problema aqui do LeetCode. Amanhã a gente volta com mais um. Valeu!